Eu queria explorar você um pouquinho mais e também contar com a colaboração dos demais diretores que estão presentes aqui. Vou passar para eles, hein? Em alguns pontos específicos, né? O episódio das diretas agora, depois virou diretas já, na verdade é um episódio muitas vezes desconhecido ou por muitas pessoas mais jovens, etc. Particularmente, eu creio que foi um dos momentos mais ricos, né, que o Brasil passou, que a população brasileira passou. Você poderia explicar melhor para a gente como que foi exatamente que o Senge atuou nisso? Você pincelou rapidamente, né, o lançamento das diretas agora, mas como que isso funcionou, como que isso se consubstanciou realmente na transformação desse movimento? Vou abrir o pessoal falar, pode? Claro, quem gostaria de falar? Alguém especificamente? Bom? Não, José, você participou mais disso. José, fala aí, Zé. Vamos lá. Eu acho o seguinte, o momento era isso, se respirava a ideia de se eleger um presidente da República. Acho que isso vai refletir depois até mesmo na tentativa de eleger o presidente do governo, mas era isso que se respirava. E nessa vontade, né, de que isso acontecesse, né, isso se transformasse em realidade, era um assunto discutido nas mesas de bares, em todo lugar, e não deixava de ser discutido nas reuniões de terça-feira do sindicato deles. Aproximando então a posse do Augusto, né, houve a ideia, então por que não ser essa uma bandeira do dia da posse? E aí, sem as condições que hoje a gente tem de comunicação, enfim, todo esse esquema, a gente improvisou uma ideia. E a ideia, qual que era a ideia? Direta e agora, porque senão ainda não existia a palavra direta já. E de forma assim, meio assim, improvisada, né, criamos esse símbolo que tem, eu acho que deve existir, não sei. Botei esse retrato no sindicato, fizemos alguns adesivos, e aí o Augusto complementou tudo isso, colocamos na porta do sindicato, e posteriormente, agora eu acho que isso é importante, posteriormente o sindicato realmente participou de toda a movimentação ligada às diretas, seja de levar essa discussão para a rua, né, de estar em pé no sindicato, ou mesmo participando dos grandes comícios dentro do Horizonte, de ir para a rua com todas as suas dificuldades. Você tinha dificuldade, eventualmente, empresa estatal como a minha ou outras, onde tinha internamente o chamado DSI, né, os esquemas de informação na universidade, de querer impedir a participação das pessoas, e que rompia de alguma forma e ia para a rua. E estava lá o cartaz do sindicato, o sindicato estava presente, com os políticos, etc. Eu, infelizmente, tenho uma péssima lembrança desse tempo, por culpa da empregada de casa, Zé Flávio sabe essa história. Eu queria a bandeira nacional, foi a primeira vez que saí da bandeira nacional, eu estava ali na rua, com orgulho, né? Nós chegamos a imprimir antes, inclusive, deve existir ainda, um texto do Teotônio Vilela, que foi o que incentivou a gente. Nós trouxemos o Teotônio Vilela aqui e fizemos uma apostila, né, sobre o Teotônio Vilela, e com isso eu pude até subir lá no palco, lá no dia do grande comício. Eu consegui, então, uma bandeira nacional, naquela época de tinha nas costas, antes de fazer esse jeito, que o Ulisses Guimarães assinasse. Foi todo mundo assim, era Gabeira, como é que chama aquele Augusto daqui, o Brizola, aquele. Não, o Augusto aqui, nossa, aqui, o morava aqui, o Gonzaguinha, enfim, aquela bandeira, tinha aquele monte de assinatura na bandeira nacional, tudo com uma espécie de giz-cartão. E quando eu separei, eu levei a bandeira, ficava na minha casa, eu levei para o meu apartamento, a empregada achou que ela estava suja, a bandeira era lá no Rio. Eu tinha assinatura do Ulisses, mas enfim, o sindicato participou, inclusive, na organização dos grandes comícios, e antecedeu um pouco com essa discussão, com a questão do Teotônio Vilela. Foi feita até uma apostila no sindicato, que eu não sei, eu não tenho ela mais. Mas eu só queria agora acrescenta aí. acrescentar o seguinte. Tem outra ali. Tem outra, né? Deixa esse aí que a posse teve assim, realmente, não é só a presença da empresa, ela teve um peso político muito forte, né? Quer dizer, o movimento sindical brasileiro todo isso. As pessoas mais importantes na época. Quer dizer, foi num local também que era Minas, tá certo? Tivemos essas dificuldades para viabilizar, né? São os heróis lá, mas foi um negócio assim de um grande peso político.
certo? Várias lideranças parlamentares, certo? Sindicais. Então, não é só, por exemplo, o Tancredo foi importante, nós tínhamos passado há pouco aquela eleição que o MDB ganhou no Brasil inteiro, vários senadores, vários governadores, então era um momento de estrela. Dante Oliveira estava lá. Exatamente. Então a posse, o Sindicato de Engenheiros naquela época, naquele momento, foi um desaguadouro, né, de todas as lutas democráticas da época, naquela posse. Aquela posse realmente foi um negócio muito interessante, muito interessante. O Sindicato de Engenheiros tem hoje, né, inscrito na luta democrática brasileira aquele momento importante. Obrigado. Eu queria aproveitar a presença da Marta aqui, se você me permite, Augusto. Com o maior prazer. Recentemente nós fizemos a última reunião da Ficenge, foi há uns 15 dias atrás, e surgiu um debate sobre o dia exato da fundação da Ficenge. Então apareceram alguns documentos lá, e o documento que foi tirado como o marco da fundação da Ficenge é uma ata de reunião na qual consta a sua assinatura. Você podia contar um pouco para a gente sobre isso, inclusive porque o Augusto falou, a participação de tantas e tantas mulheres em todos esse movimento, principalmente. Primeiro, como é que é o racha, né? Cristina, houve um debate, o pessoal de São Paulo achava que tinha que passar o rodo de São Paulo, não sei se Santa Catarina, tinha que passar o rodo no restante dos sindicatos, eles eram tomando, estava mal bancado. E Cristina, não concordando com aquilo, levanta a mão, chamando a bancada de Minas para reunir e tirar uma posição. Só que aí as outras bancadas também, Isso foi em que ano? Aqui é 83, 84. Não, vem depois. Isso deve ser depois. Eu tenho os primeiros jornais Ficenge. Eu não vou te desenhar. Cristina já era presidente do sindicato, foi no mandato da Cristina. E ela levanta a mão e aí se levanta a bancada de Minas, mas quando a gente olha, vem todo mundo das outras bancadas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Bahia, e vem para discutir o que era. Aí, quando nós Minas deu conta, Minas rachou o Congresso do Ficenge. E aí começa Congresso da FNE. E aí há uma primeira reunião, o pessoal fica fora do restante do Congresso. Não me engano, eu estava sempre lá em Brasília, na CNTI, estava certo. Aí se racha, marca-se uma reunião para Belo Horizonte, uma ou duas rodadas de negociação, para depois da criação do Ficenge. Eu realmente não saberia te dizer exatamente essas datas. Eu iria lá. Eu não tenho data, não, mas eu acrescento, igual você pode acrescentar também. Eu tenho até jornais, desculpa, eu tenho os jornais antes do racha. Vamos pôr as coisas no lugar. O racha não aconteceria, não se. E aí não há nenhum julgamento de valor. Aquilo que eu acho que o Augusto colocou aqui até com muita clareza. Que, assim, um pouquinho mais de conversa, nós não teríamos, talvez, teríamos feito uma única chapa na minha sucessão. Eu acho que um pouquinho mais de conversa nós estaríamos na FNE. Então isso eu queria dizer. Então o primeiro jornal tem um desenho que tem a figura minha e a figura do Márcio Guerra. E aí tem toda essa posição. Racha não haveria, infelizmente, por uma série de razões, entre outras, né? E essas coisas contam. Eu não concordava mais em transitar junto mais com o Otaviano do que mais ninguém. E eu bati o pé e tem um desenho, tem lá o desenho meu e do Márcio Guerra fazendo um novo estatuto, uma nova federação. A Cristina não zero, mas não dá, né? Vamos pela unidade, porque a palavra unidade sempre foi muito falada. Aí rachamos completamente. Levanta a mão para a gente conversar. Aí, posteriormente, houve reunião, mas já não havia mais nenhuma possibilidade, porque não havia mais acordo. E, entre outras coisas, é porque o presidente da FNE, além de todas essas questões, ele se posicionava de forma dúbia na relação das privatizações da empresa e outras coisas desse tipo. Situações que eu posso relatar depois que tem a ver com o Singer, com a DEP, com o Rachistu, com o vice-governador de São Paulo de hoje, etc. Quer dizer, então faltou um pouco de conversa.
Mas o consente aconteceu e depois, posteriormente, a FICEM. Esse documento eu vou achar isso para vocês. Mas eu tenho hoje que trazer até essa... Como é que chamava aquele menino que desenhava lá em Volta Redonda, que fazia charge da gente? Eu não lembro lembrar, Maurício. Fazia charge, tem a charge nossa. Mas não arrependo em nada, rachou. Rachou. E eu não sei se precisava rachar mais. O problema é que a Cristina chamou a gente para conversar. Ou seja, na verdade era um pouco pra mais de conversar conversa, você, mas já não você. havia mais possibilidade nenhuma de continuar com isso. Ok. Augusto, conta pra gente como é que foi, mais ou menos, a questão das declarações do presidente indicado do CREA em 84. Parece que fez algumas declarações mais fortes lá, talvez contra o Síndico Márcio Carlos da Rocha, né? Ó, a verdade é o seguinte, sabe? É que isso foi em 85, né? 85, quero ver. Está aqui no papel, mas a minha cola já... Mas a verdade é o seguinte, ou foi 84? Bom, foi um desses 2 anos. Mas a eleição foi no final do ano. E aí o que aconteceu? Havia um acordo entre as partes de que aquele que ganhasse a consulta prévia seria então levado à direção do CREA. E existindo a consulta prévia, a gente se mobilizou, pessoas do sindicato, mas não era só do sindicato. O sindicato e todas as áreas. Por exemplo, o nosso candidato a presidente do CREA era o arquiteto Silas Raposo, que é uma pessoa que, na época, já havia passado pela direção da Escola de Arquitetura da Isabela Hendricks, né? É uma pessoa extremamente afável, né? Uma pessoa assim, que já tinha experiência de CREA, né? E que foi um candidato muito bom para a gente levar. Quer dizer, reuniu todo mundo em torno dele. Tivemos, inclusive, um comitê localizado na Rua Espírito Santo, a mais ou menos um quarteirão do sindicato. Tinha lá uma garagem que nós usamos como comitê. E a campanha foi duríssima, mas ganhamos. Por 3.000 e tantos votos a 2.000 e pouco. Ganhamos a eleição. Ganhamos, mas não levamos. Por quê? Porque existiu, como existiu, uma pessoa que se propunha a desempenhar um papel desse, que é o Carlos Márcio da Rocha. Márcio Carlos da Rocha. É uma pessoa descompromissada com qualquer, digamos assim, critério classista mais consistente. Era como se, eu diria para vocês, era o chamado boi de piranha. O cara que topa aí na frente para poder fazer a coisa mal feita. E tanto fez que um ano depois que ele estava à frente do CREA, teve lances assim, inacreditáveis. Do tipo assim, ele foi, parece que, pego 4 horas da manhã, pelado, lá numa cidade de Montes Claros. Pegou um pote e ficou pelado em Montes Claros. Foi pelado em Montes Claros. Quer dizer, aquele negócio assim, vergonhoso. Eu não estou entrando no aspecto moral, não. Eu acho que, do seu ponto de vista moral, se ele estava bem acompanhado, ótimo, que bom para ele. Mas eu estou dizendo o seguinte, um cara que não sabe respeitar a posição que ele ocupa, de ser presidente de uma instituição a nível estadual, eu não estou nem fazendo um julgamento de juízo dele como pessoa, não. Pode ser até um cara legal e tal, e tudo bem. Mas como presidente do CREA, não só se prestou esse papel vergonhoso, como depois desonrou esse papel de uma maneira mais vergonhosa ainda, por coisas como essa, de não saber honrar o cargo que ele ocupava. Então, você pode... Você esqueceu da frase. A frase é, enquanto os cães ladram, enquanto a caravana passa. E aí, aí ele falou. Aí na época, tinha a música do Valdir Soriano, virou hino, né? O pessoal ia lá para a porta e cantava, eu não sou cachorro, não. Só um minutinho, acho que a bem da verdade é bom a gente sempre acrescentar alguma coisa. Mais tempo. Por mais que a gente fale de Fala de Marcos Rocha. Fala também do folhetim que você... Sim. Por mais que a gente fale de Marcos Rocha,
Nós temos que saber quem que estava pondo o dedo atrás. Então, quem pôs o dedo atrás, quer dizer, as pessoas que pensaram isso podem ter mudado hoje, tem uma boa relação com eles, mas a cabeça disso aí, um nome chama-se Otávio Azevedo, hoje presidente da Andrade Gutierrez. E o outro é Aloysio Vasconcelos Novaes, nosso candidato a vice na chapa do PT hoje, do Patrus. E hoje, o outro, Zé Pedro. E o outro, Zé Pedro, que foi presidente do BDNG e outras questões. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vira muitas as coisas, né? O Márcio é pequeno perto do que foi colocado nessa questão. A questão foi mais grave do que isso. Eu tive que ir à Polícia Federal. Por que eu tive que ir à Polícia Federal? Eu só não aconteceu nada comigo por causa de um tio de uma ex-mulher. Porque o CREA é considerado questão federal. Então, considera-se ofensa. Nós fizemos um boletim de procurar, um cordel, enfim, fizemos um cordelzinho que eu fiz com o João Evangelista, distribuímos um cordel. Vocês têm esse cordel aqui? Não sei, deve ter o cordel. E teve também uma fotografia com os procurados todos, que davam os nomes dos engenheiros para votar. Teve um ato público lá. Um ato público na frente da Assembleia Legislativa. O deputado devolveu a medalha do CREA. Eu me recusava, como conselheiro, a chamar o cara de presidente. Eu nunca chamei de presidente. Aí que pese tenha pedido para colocar o retrato dele depois. Todo golpista nem tem o retrato lá, sabe? Golpista naquela época. Mas não pode se esquecer que ele foi apenas um elemento nessa questão, né? Então, eu acho que é só para resgatar um pouco isso, não deixar isso. Mas até foi de bobeira, Não, muito bem colocado pelo Eu queria acrescentar esse negócio. Eu fui parar na Polícia Federal porque ele considerou como se ofender um presidente do CREA, era como se desrespeitar uma autoridade. Até hoje tem essa frescura mesmo. O Conselho Federal ainda está nessa bobajada. Ainda tem isso, se ele quiser. Bom, vamos fazer uma transição lenta, gradual e segura para a gestão dos EMARS, mas antes disso eu queria convidar os ex-diretores a se manifestarem. Se alguém quiser falar alguma coisa. Bom, eu quero só para, como diz o Zemar, resgatar, né? Eu acho que existem figuras importantes que estão aqui que a gente tem que falar. Quer dizer, eu participei do movimento a partir da Copasa e tem que falar do Martinho, né, que infelizmente hoje não está aqui porque está viajando, e de um grande amigo nosso, que foi o Arnóbio. Mauro Monteiro, Frotinho. Eu estou falando depois, estou falando da Copasa, porque na verdade eram os 3 diretores da Copasa. Era o Arnóbio, Viana Davi, que hoje mora em Brasília, era o Martinho e eu, tá certo? E nós fizemos um grande movimento na Copasa. A Copasa chegou a ter 90% dos seus engenheiros sindicalizados, tá certo? Nós tínhamos um movimento muito forte lá, e aí não eram poucos engenheiros, não. Era coisa de 500 engenheiros, nós tínhamos lá 450 sindicalizados. E a nossa luta foi muito em cima do salário mínimo profissional, e que a gente criou patamares. Bom, tinha engenheiro trainee, engenheiro assistente, engenheiro especializado, engenheiro médio, engenheiro sênior. E a gente botou, a turma toda, botando piso para cada um desses engenheiros. O salário mínimo profissional é 8,5, então o engenheiro trainee é 10, o outro é 12, o outro é 14. Isso mobilizou a empresa demais. Nós chegamos a ter grandes movimentos na Copasa, até coincidentemente com o Alípio Castelo Branco, que o Augusto citou, que participou do centro de engenharia, né, um arquiteto voltado para as questões urbanísticas, urbanas, né? E ele foi presidente da Copasa e na época dele nós fizemos uma greve lá de 21 dias, tá certo? Uma greve que marcou muito a empresa, tá certo? A gente conseguiu, teve grandes conquistas, né? Então é só para resgatar essas pessoas que trabalharam muito no sindicato, o Arnóbio e o Martinho. Só um detalhe ainda sobre a eleição do... Ainda sobre a eleição do CREA, eu acho que o Antero pode contar um pouco da história, porque foi a repercussão que deu na FUMEC. O Alexandre era o presidente do DEAC, depois virou diretor do sindicato, foi expulso, porque o Lacerda foi um dos que votou, né, no Márcio. E o Antero que foi um dos que da FUMEC, começa aí, inclusive, um dos rachos, uma das petições que o Antero
passou a sofrer o FUMEC. Obrigado. Então, lá na FUMEC, nós tínhamos lá o representante. Nós tínhamos um representante efetivo, que era o presidente das empresas de construção, né, que era o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, esse caboclo, rapaz, ele deu um trabalho danado a gente, porque ele sempre articulava nas madrugadas, sempre na hora de ser indicado como representante da FUMEC para o CREA, como conselheiro. E numa dessas vezes, nós articulamos com o diretório acadêmico para fazer a eleição do representante da escola, pelos alunos, com os professores. E o que aconteceu? O Alexandre, aí, na madrugada lá, indicava o tal Paulo Henrique de novo. O que aconteceu? Nós articulamos com os professores, os alunos, para fazer um movimento para tentar ver se revertia a condição, que respeitasse a indicação dos alunos e dos professores. O presidente do diretório encontra com o diretor no meio do saguão e aí deu pancadaria. Colaram lá, deu pau, todo mundo, entendeu? Coisa de doido, não dá para entender. Bom, e aí foi deflagrado todo um sistema de repressão. Eu, por exemplo, era o secretário da escola. E eu fui querer saber por que tinha acontecido aquela questão. Eu articulei com outros professores mais congressistas lá da FUMEC e tentamos ver o que é que tinha acontecido, como é que sai dando pancada assim, no meio do saguão. E foi feita uma reunião de emergência da escola para expulsar o Alexandre, que era o presidente do sindicato, do diretório acadêmico. Lá estava o nome de todos os professores. Quem não assinasse, não estava concordando. Eu falei, cara, eu não posso assinar. Como é que você vai colher a assinatura com os nomes de todo mundo? Aí tem que deixar livre aí para o professor assinar. Né? Conclusão da história. Eu fui mandado embora da escola, eu perdi meu cargo de diretor, de secretário, perdi a minha indicação junto ao CREA, um ato do diretor. Tem 3 papéis lá em casa. O professor Antero fica dispensado de participar disso, participar daqui, participar daqui. 3 atos. E aí eu fiquei fora. Aí entramos com os sindicatos professores, fiquei suspenso das aulas durante 6 meses. Depois voltamos. Eles viram que eles estavam fazendo bobagem. E até hoje, lá na escola, eu sou ainda com pedrinha no sapato, mas sou. Hoje a gente avalia, lá nós somos uma minoria muito pequena. Cada vez pior. Mas é isso que aconteceu do CREA, né? Esse embate lá. Não sei se ficou claro para todo mundo. Muito obrigado. Está aqui falando uma coisa da gestão de T47. Eu gostaria de Pega falar. um outro, mas Aqui, ó, está. Grande está. Eu gostaria de lembrar, um fato ocorrido em negociação salarial na rede. Na rede, especialmente, acontecido com a Vale, na época da URP. Né? E na época da URP, e que a advogada, não é? Era a Beth, estava lá, e que o juiz ele deu o
ganho de causa para o sindicato e mandando pagar a URP. E no mesmo dia houve uma proposta dos advogados da empresa para a nossa advogada, e segundo essa proposta, o sindicato poderia ficar com aquele dinheiro sem recibo, porque era a intenção do governo que não se pagasse a URP. A única coisa era que não se poderia pagar aos engenheiros da Vale. E por orientação da Beth também na época do Zé, até 10 horas da noite, 30% dos engenheiros da Vale já tinham recebido o cheque. Bom, no outro dia, pela manhã, o juiz chamou o Senge, chamou o Zé, a nossa advogada, para nos avisarmos que ele iria voltar atrás. E o Zé falou o seguinte: tudo bem, mas nós já pagamos 30% dos engenheiros, está aqui o recibo deles, a cópia dos cheques, ele levou tudo lá, não é? O senhor vai ter que explicar para os outros por que eles não vão receber o dinheiro deles, né? E o juiz mandou continuar a pagar, né? E foi, acho que a primeira ação da URP que o Senge ganhou, né? E com essa estratégia, né? Ok, senhor. Zé Flávio. Não, depois da versão dele. Arilton, quer falar alguma coisa agora? Você quer falar alguma coisa? Afonso, quer contar algum caso para a gente da gestão 84, 87? Primeiro delegado sindical. Bom, Vamos lá, então. Não tem muita coisa para colocar, algumas coisas na gestão do Zé Marta Cristina, que eu participei. Eu fui primeiro delegado sindical e foi uma coisa importantíssima que eu estava no Estado Industrial e fui para o sindicato, né? Apesar de eu ter sido sindicalizado em 81, já participava, mas como delegado sindical, e encontrei essas feras todas lá no sindicato. Então nós entramos na luta e foi aí que começou a luta brava da CEMIG, né? Augusto? E tem coisas importantíssimas, por exemplo, a criação do Sindeletro, esse Sindeletro combativo que veio. O Sindeletro, que quando nós entramos, o Sindeletro não tinha um trabalho, um Sindeletro considerado por pelego. E nós participamos efetivamente da mudança do Sindeletro. Em 87. Né? Em 87. Mas aí já entra na outra gestão. Mas tem algumas histórias sobre essas greves, essa da CEMIG, depois eu comento algumas coisas. Do zero, tá bom? Rômulo, alguma? Bom, antes da gente passar para o Zé Márcio, você quer fazer mais algum comentário, Augusto? Sempre é bom a gente voltar a agradecer aos amigos que colaboraram na minha administração. Aproveitar para agradecer tudo que eles fizeram, não é por mim, mas por uma boa causa durante tantos anos, né? Hoje, quando a gente pergunta, cadê as boas causas? Você vê que o Zé é um cara muito mais ativo do que eu, né? Hoje ele chegou aqui e falou: ó, tô achando que tem boas causas, ou em Cuba ou em Nova York. Aí isso fica para depois, na hora para poder especular onde é que estão as boas causas. Porque às vezes está difícil achar as boas causas. Ok, Augusto, muito obrigado. Obrigado, Marta. Eu vou passar